Êxodo capítulo 19, Deus ele faz uma ameaça gigantesca, porque ele pede para Moisés subir para o Monte Sinai, porque ali ele vai começar a passar para Moisés toda a narrativa dos 10 mandamentos e de toda a lei, não é só os 10 mandamentos, não. A gente vai ver aqui que é toda a lei de como ele vai estruturar aquele povo, como ele vai organizar tudo aquilo. E ele fala, só você vai subir. Porque se subir qualquer um, e aí ele fala assim dos sacerdotes, não tem ainda sacerdote estruturado ali. Moisés que está fazendo a ponte. Qualquer um que tentar subir ou encostar no morro, pode ser gente, pode ser bicho, eu vou matar. É claro isso. Vai morrer. E essa era a preocupação do povo, né? O povo ficou todo afastado, foi demarcado bem ali e tal. E Moisés foi lá para começar a conversar com Deus e trazer a tábua dos 10 mandamentos. E o povo ficou lá embaixo. Ficou lá com muito medo, né? Segundo essa narrativa do Êxodo. Bom, e esse Deus que começa a falar que vai matar, ele vai tomando cada vez mais forma. Vamos ver aqui mais para frente, né? E outra orientação que ele deu, né? Os sacerdotes, que podem se aproximar um pouquinho mais, eles não podem ter nenhuma relação sexual, né? Eles têm que vir para cá em abstinência sexual. Interessante isso também. Por quê, gente? Porque em muitos movimentos religiosos, a gente percebe que em situações é solicitado isso, uma abstinência sexual para algum tipo de atividade, né? E sempre a Bíblia é tomada como base, inclusive para as religiões, né? Até mesmo de matriz africana. Então eles pegam ali a Bíblia e tomam como base muitas coisas assim, tá bom? Então eu só estou enfatizando isso para vocês saberem. No Êxodo capítulo 20, aí começam os 10 mandamentos. E é interessante esses 10 mandamentos, porque Deus ele pede para não matar. Ele pede para não cobiçar as coisas do próximo, nem a sua esposa. Ele pede para guardar o sábado. Agora sim Deus começa a pedir para guardar o sábado. Porque lá antes não tinha essa lei. Então agora Deus pede para guardar o sábado. E eu fiz até uma live aqui no canal, gente, falando do mandamento, né, do 5º mandamento, que é honrar pai e mãe. Porque dos 10 mandamentos, é o único que vem com uma promessa. Que se você honrar o pai e a mãe, você vai ter uma vida plena na terra que Deus te dá. E eu gosto muito desse mandamento, faz muito sentido, né? Assim como faz sentido não matarás, não cobiçar as coisas do próximo, sabe? Não levantar falso testemunho. Faz sentido também. Agora, quando Deus ele diz que ele ama até a 1000ª geração daqueles que o honram, que o amam, e ele castiga, que ele amaldiçoa, que ele acaba, né, até a 4ª geração daquele que vira as costas para ele. Gente, o que tem a ver o filho? O que tem a ver o neto? O que tem a ver o bisneto? O que tem a ver o tataraneto? Mas esse Deus, ele se vinga. Está lá nos 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20. Mas nós vemos esse Deus no Êxodo capítulo 20 falando para não matar, mas quando segue o capítulo 21, capítulo 22, 23 e 24, o que nós vemos ali? A lei de talião. Nós não vemos ali, né, outra coisa a não ser a lei de talião. Nós não vemos. Né? Então, para a gente introduzir bem nessa questão, né, eu vou pedir para a Janine colocar primeiro a Estela de Metza, porque a gente conseguiu umas fotos melhores, né, do que da semana passada. Olha aí que obra de arte, sabe? Essa Estela, ela está, gente, lá no Museu do Louvre, como eu falei para vocês. E é uma obra de arte. É uma pedra, gente. Eu me esqueci o nome dela, mas ela tem uma dureza, ela é bem dura. Na escala de Mohs, ela está numa dureza de 4 a 5. Então imagina, eles precisaram de ferramentas bem duras. A gente está falando ainda do comecinho do período do ferro. Eles precisaram de um ferro bem duro
para poder esculpir. Porque a escala de Mohs, gente, vai começando lá do giz, que é o mais molinho, e vai até o diamante, que é o mais duro. Então o giz é 1 e o diamante é 10. Essa pedra, ela está no meio do caminho, entre 4 a 5 de dureza. E é bem interessante isso, sabe? Eu vou ler aqui para vocês aqui, ó. A pedra moabita, a sua localização atual, né, está no Museu do Louvre, como eu disse para vocês. Ela foi encontrada em 1870 e ela é uma pedra feita de basalto, né? Ela é feita de basalto. Tinha esquecido, e a dureza dela está entre 4 e 5 na tabela de Mohs, né? Muito bem, deixa eu ver o que mais aqui que é importante. O local atual dela no Museu do Louvre, como eu falei para vocês, e vocês vão poder realmente encontrar, né, muitas informações. E eu já contei para vocês toda a narrativa dessa estela, né, dessa estela moabita, e é interessante vocês fazerem mais pesquisas a respeito disso. Mas, seguindo agora com mais uma estela, né, vamos lá para a estela de Hammurabi, né, ou então o Código de Hammurabi. Já falei sobre o Código de Hammurabi aqui algumas vezes, mais uma maravilha, né? Que está lá no Museu do Louvre, gente. Como tem coisa lá no Louvre, como tem coisa. Gente, esse é o código de lei mais antigo da Terra. Alguns falam de outros e tal, né? Mas até então, o considerado mais antigo é a estela de Hammurabi. É uma estela, gente, que tem mais ou menos uns 2 metros de altura e tem todo um código de lei estruturado aí para que as pessoas vivam bem, que uma sociedade esteja bem estruturada. Gente, isso é Babilônia. Não se esqueça que isso é Babilônia. Babilônia, que era uma estrutura. Data dessa estela, século XVIII a.C. Olha só. É uma maravilha. E é uma estela que está toda escrita, sua volta toda, e está lá o código, todo o código chamado do rei Hammurabi, por isso que é chamado de estela de Hammurabi. É chamado também de Lectio Talionis, ou seja, lei de talião, ou uma lei de retaliação. É aquela dente por dente, olho por olho. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Se você quebrar a perna de alguém, esse alguém pode vir e quebrar a tua perna. Se o boi seu, que gosta de dar chifrada, gente, tem lei para casamento, tem lei para escravo, tem lei para construção civil, para vida social, tem leis para tudo nessa estela de Hammurabi. Que era uma forma assim deles evitarem qualquer tipo de, vamos dizer, desequilíbrio na sociedade. Porque o que acontece? Às vezes, de repente, a pessoa entra na nossa vida e leva o nosso celular e a gente fala assim, eu queria ir lá na casa dele e tomar o celular dele, da esposa dele, do filho dele e deixar todo mundo sem celular. Para não haver uma vingança assim, desproporcional, o que se estruturou? Essa lei. Então, se você for lá e o cara veio aqui e matou um filho seu, você pode ir lá e matar um filho dele. É dente por dente, olho por olho. Ele veio aqui e te arrancou o olho, você vai lá e arranca o olho dele. Ele veio aqui e quebrou o teu dente, você vai lá e quebra o dente dele. Só que, gente, as pessoas olharam para esse tipo de lei, eu digo os gregos, né? O Aristóteles, principalmente, olhou para essa situação e falou assim, olha, isso aí é brutal. Isso aí não está seguindo realmente uma ordem aritmética boa. Não, tem outras maneiras de se viver a justiça. Por isso que até hoje, né, essa lei não impera. Não é uma coisa que segue. Entende? Então, mas ela serviu como base. Essa lei a gente vai encontrar lá no que é chamado de Lei de Moisés. Está lá. Vocês vão pegar o capítulo 21, 22 e 23 e também o 24 do Êxodo e peguem as leis, fala assim, Código de Hammurabi. Pega todas as leis lá no Google para estudar.
e você compara com a lei de Moisés. Você vai falar, gente, igualzinho. Agora, vamos entender de tempo. Se a gente contar tempo, Moisés é cerca do século quarto não, gente, 1400 a 1500 antes de Cristo, ou antes da Era Comum. O Código de Hammurabi é de, no mínimo, 300, 400 antes de Moisés. Antes. Está lá, de repente, perto de Abraão. Alguns dizem que foi escrito antes de Abraão, desse personagem Abraão. O Código de Hammurabi já estava lá. Babilônia já estava bem estruturada. Já estava tudo acontecendo. Eles precisavam de lei. Então o povo hebreu ele vai nascer depois. O povo de Israel vai nascer bem depois. É importante a gente ter essa ideia do tempo para entender que Moisés ele é depois e bem depois de Hammurabi. Então, o que você olhar para o livro de Deuteronômio, que a gente vai chegar depois, livro de Levítico, essa narrativa, né? É claro que depois o povo hebreu ele foi complementando. Tem coisas que não está lá no Código de Hammurabi. Né? Inclusive, tem alguma narrativa na Bíblia que a gente fica até espantado, tipo, se o pai e a mãe tem um filho que é dado à bebedeira, a gente vai chegar lá, livro de Levítico, que são as leis. E ele já foi levado aos magistrados, os sacerdotes, já conversou com ele, e ele ainda continua a beber, leva ele na praça pública e pode apedrejá-lo até a morte. Pode matar. Assim, só porque gosta de um tinguá, você já pode levar para a praça pública. Imagina o pai e a mãe fazendo isso. E a gente olha para essa lei e é o próprio Deus que está ali falando. Então, assim, nesses textos, você vai ver assim que esse mesmo Deus que pediu para não matar, ele começa, então, a dizer, olha, se a pessoa foi lá e matou uma pessoa, se o bandido entrar na tua casa de noite, você pode matar, que você não tem culpa nenhuma. Você não vai ser morto por causa desse crime. Mas se você matar esse bandido de dia, aí você é culpado. Gente, o que tem a ver? Você mata de noite, você mata de dia, você é culpado ou não é? Sabe? Então você vai ver que Deus ele vai instituir ali, Deus, várias formas de se matar. O mesmo Deus que disse em capítulo 20, não matarás. No capítulo 21 em diante, ele vai solicitar ali várias formas de matar pessoas dentro de um código de lei. Entende? Então, dá uma lidinha no Êxodo capítulo 21. Deus institui, eu até coloquei, né, a pena de morte. No capítulo 21, é a própria lei de Talião. A pura lei de Talião. Êxodo capítulo 22. Lei de Talião. Morte das mulheres que fizerem feitiço. Dá uma olhada lá. Tá lá, Deus dizendo, se você encontrar alguma mulher fazendo algum feitiço, alguém adorando ou fazendo sacrifícios para um Deus que não sou eu, pode matar. Mata mesmo. A gente vê essas coisas acontecendo, né? Êxodo capítulo 23, Deus manda destruir os cananeus e os seus deuses. Então ele fala assim, pode entrar e destruir todas as imagens dos cananeus, vocês não devem se relacionar com essa religião, quebra tudo. Quando a gente vê, né, alguns protestantes, né, ou neopentecostais entrando dentro dos terreiros, né, das religiões de matriz africana e quebrando tudo, a gente olha para isso, né, a gente fala intolerância religiosa, pleno século XXI, como é que pode? A gente está no Brasil. Mas essas pessoas, gente, elas têm esse embasamento. É um embasamento bíblico. Às vezes eles abrem a Bíblia a esmo, sabe? E eu já fiz muito disso, vamos ver o que, é que a palavra tem aqui para me dizer. Eles abrem a esmo, pegam um texto desse, e aí eles falam, ah, tá bom, quem é que está seguindo a religião dos cananeus? São essas religiões de matriz africana. Vamos lá e vamos quebrar tudo. Até hoje isso acontece. Essa intolerância religiosa. E a própria Bíblia tem isso aqui, né? Como eu estou lendo para vocês.
Êxodo capítulo 23, Deus manda destruir os cananeus, né? Seus altares e tudo mais.